Nájila, 18 de agosto de 2020. Somos ajudantes ou co-participantes da vida? Bom dia, irmãos. Hoje gostaríamos de tratar de um tema que com certeza alcança absolutamente a todos nós. Todos nós ou vivenciamos, em alguns instantes, a situação de alguém nos perguntar se queremos ajuda numa situação que ele deveria não ser ajudante, mas ser co-participante, ou nós mesmos, como vítimas de nós, somos capazes de dizer para alguém que estamos ajudando, quando na verdade, mediunicamente, estamos ali como co-participantes da vida, uma vez que todos os espaços são vivos e tudo que ocupa o mundo é vida. Então, em qualquer lugar que nós estivermos, estamos como vida, trabalhando vida, com pessoas e peças que todos, absolutamente todos, são vida. Como nós temos pouca habilidade numa questão que o espírito Antônio Grimm tem nos alertado muito, que é a ilação. O espírito Antônio Grimm é um dos orientadores da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. E ele tem se ocupado bastante em nos convidar a melhorar a nossa capacidade ilativa. Resumidamente, para aqueles que por acaso não saibam, a ilação é a propriedade que nos permite concluir certos fatos, deduzindo por inferências ou mesmo por comparações, por certificações com outras situações, com outros fatos, e que nos permitem, naquele momento, compreender algo, ajudados por essa capacidade de comparar, certificar, olhar com um olhar mais aguçado para as situações e tirar conclusões para fatos correlatos ou não que estejamos ali vivenciando. Relacionado ao tema que nos propusemos a trabalhar juntos hoje, a ilação, ela nos permite, ao nos enxergar ocupando espaço físico e espaço de sentido nos lugares, ir alcançando as necessidades do fazer ali e ir nos colocando em ação a cada momento. Na medida em que nós somos capazes de nos enxergar através do autoconhecimento e da nossa capacidade de viajar para dentro de nós, somos capazes de enxergar nossos talentos como ocupantes dos espaços, enxergando nossos talentos, nós vamos nos encaixando diuturnamente no fazer. Esta ocupação que acontece através do enxergar interno de cada um de nós, que é a nossa consciência falando a cada um de nós, essa ocupação é plena. O indivíduo faz como sujeito, ele vai cumprindo os desideratos necessários ali, num fazer que é sem fim. Ele até sente que aquela atividade ali finalizou, mas ele já está aberto a encontrar a próxima necessidade, se encaixar, se sentir feliz por estar fazendo e se sentir no compromisso de fazer. O ato de trabalhar numa situação dessa se torna extremamente satisfatório para esse indivíduo. E o produto do seu trabalho se torna com muita chance de ser satisfatória aos participantes que ali dividem espaços com ele. Na execução apenas como ajuda, o indivíduo não age como sujeito. Ele entende que o pouco que fizer já fez muito, ele está apenas ajudando. E esse apenas ajudando o destrói, porque o pior é que sempre o praticante desse velho equívoco da ajuda, é um equívoco, esse velho equívoco da ajuda está ali, essa pessoa que pratica esse equívoco da ajuda, às vezes está ali naquele espaço se beneficiando de tudo que outros, em momentos anteriores ou mesmo contemporâneos àquele momento, estão fazendo ou fizeram
fizeram com o suor do seu labor, às vezes com as lágrimas de suas dores, às vezes com a renúncia, toda a renúncia possível, capaz àqueles espíritos, com as políticas que aqueles espíritos ajudaram a construir, e assim foram construindo insumos que amealharam, organizaram, acumularam, e esse ajudante que está ali se beneficiando de tudo isso, se sente ajudando e incomoda terrivelmente, eu tenho certeza que incomoda terrivelmente aos espíritos mais evoluídos, os espíritos orientadores, os encarnados e desencarnados, porque esse crente da ajuda é um crente, ele se torna crente de que ele está ajudando. Ele nada reconhece de bom que recebe, ele só reconhece o que ele faz e já acha que fez, e que o que o outro está fazendo é como se fosse um mero dever do outro. Ele não tem deveres, ele só tem direitos. E essa balança em desequilíbrio entre o autoconceito do direito e o autoconceito do dever torna o indivíduo precário, não há interesse, tudo que ele faz se dá por terminado sem a devida conclusão, sobrecarrega a quem está ali com ele, sobrecarrega o sistema, e ele está sempre apressado em terminar e sempre apressado em perguntar se a pessoa quer ajuda. E é como se ele estivesse fazendo parte do que é para o outro fazer. Mas não, o que ele está fazendo é parte para ele fazer. E se ele percebe que o outro não está fazendo o que é dever daquele outro, a ele cabe, como participante da vida, alertar ao outro, orientar ou mesmo determinar que o outro faça, para que os dois estejam efetivamente fazendo. Porque quando não caminha junto essa combinação de coparticipantes, de trabalhadores por causas maiores, melhores, pelo equilíbrio dos meios, pela harmonia e etc., vai desenvolvendo uma característica em cada um ali que é avassaladora do caráter, porque vão se tornando pessoas cada vez mais infelizes, e mais infelizes vão ficando cada vez mais mal agradecidas, estão sempre achando que fazem muito, que desenvolvem o hábito de viver repetidamente apontando o mínimo feito bom que praticaram e passando para debaixo dos próprios tapetes internos os maus hábitos, os mal feitos e etc. É uma pessoa que vai perdendo a oportunidade, inclusive, de se conhecer. Porque o autoconhecimento depende não só da pessoa estar olhando para si, mas ela tem que estar olhando para os lados. Porque é nesse diferencial entre os meios exteriores e o seu meio interior que ela vai se conhecendo na medida em que ela produz a ação de trabalho. E o que é mais cansativo é que na medida que essa pessoa vai aprendendo a viver apontando o que faz, os que estão ao seu lado vão se desanimando dela, ela vai se tornando tão cansativa ali, que é como se nós tivéssemos a vontade de deixá-la no lugar dela, porque tudo que ela for fazer vai nos dar tanto trabalho, vai nos ocupar tanto em ir cada vez mostrando de novo o que é uma terminalização de trabalho, vai nos custar tanto tempo ensinar novamente, não há uma evolução no ensino, que isso, para quem for bastante trabalhador, é prejudicial ao rendimento do seu tempo e ao rendimento do seu kairós, que é o tempo interno de cada um de nós. Na medida em que isso for ficando prática muito forte na pessoa, que vai extrapolando para o emocional, vai extrapolando para o afetivo e para o social, essa prática vai levar a pessoa a uma baixa produtividade
nas suas relações espirituais. Porque nós temos compromissos, assim como temos compromissos com os meios físicos, temos compromissos com o emocional, com o afetivo, com o social, compromisso com as lides, com nossas lides frente aos espíritos desencarnados. Como discípulos, nós precisamos saber de quem queremos ser discípulos, de quem devemos ser discípulos. Nós devemos saber de quem nós somos companheiros de trabalho junto aos desencarnados e de quem nós somos orientadores. Quando trabalhamos bem nossas potencialidades, no afetivo, no social, no emocional, no físico, que é o enfrentamento para o trabalho físico, nós vamos sendo orientadores de espíritos desencarnados que ainda não alcançaram o que alcançamos. Nós não compartilhamos nossos campos mediúnicos com eles, no sentido de coparticipação nas suas lides, no sentido de nos misturar ao nível do seu trabalho. Nós saberemos nos colocar naturalmente como orientadores, e esses espíritos que ainda não evoluíram sequer ao nível que evoluímos, poderão se beneficiar da nossa evolução, e nós não desceremos os degraus vibratórios e nos imiscuiremos nas suas ações sombrias. Nós compartilharemos nossos campos com absolutamente todos os espíritos e os teremos preservados, determinados, porque estaremos exatamente ocupando o espaço de sentido que devemos ocupar, que podemos ocupar e que, portanto, trazemos a habilidade de ocupar frente à humanidade e frente às equipes desencarnadas que tanto necessitam do nosso trabalho. Na medida em que nós vamos nos alcançando na questão do fazer, nós nos tornamos resilientes e estaremos sempre prontos para viver as situações da Terra sem nos quebrar. Seremos capazes de voltar ao que somos a cada instante, mesmo após grandes impactos. Um dos produtos que a pessoa que desenvolve esse vício de ser o ajudante e não ser o coparticipante aberto, é que ele desenvolve a falta de gratidão. Nós percebemos hoje pessoas com saúde física, com moradias boas, com recursos financeiros para se custearem dignamente, talentos para trabalhar pela humanidade e profundamente infelizes, porque foram, quem sabe, produzindo frequências que impedem a sua meditação plena, o seu exercício de reflexão mais profundo, sua melhor produtividade na construção do autoconhecimento, para que possa fazer reconhecimento do que tem, do que é, e se tornar com relação a si o melhor status de pessoa de prece. Esforcemo-nos, irmãos, para não entrarmos para esta caminhada, para estarmos na caminhada que vai, momento a momento, degrau a degrau, melhorando nossas vibrações através de nossas linhas de ações. Elevemos os nossos padrões vibratórios, esforcemo-nos por fazer os nossos emaranhamentos quânticos, nossas sintonias e ressonâncias com espíritos trabalhadores do bem, aqueles que se alcançaram de forma mais efetiva no sentido de buscar o melhor em prol de todos, para que melhor auxiliemos os necessitados. Ocupemos adequadamente nossos espaços para sermos companheiros de quem devemos ser companheiros, discípulos de quem devemos ser discípulos, orientadores de quem devemos ser orientadores. Ocupemos nossos degraus funcionais
na melhor performance, à luz de nossas boas escolhas. Isso vai nos facilitar para nos iluminar, e através da nossa intuição, essa capacidade maravilhosa que trazemos de fazer leituras, audições, percepções, decodificações das orientações que os bons espíritos vão nos trazendo e das boas captações que fazemos da imensa logoteca que a humanidade já construiu e disponibilizou a cada trabalhador, e nesses recolhimentos todos, alargarmos para e passo o passar dos minutos, a amplitude da nossa abertura de consciência. Tenho certeza que seria difícil para um grande missionário, seja ele espírito encarnado ou desencarnado, que já alcançou o sentido do bem, do trabalho solidário, nos ritmos que ele produz, nessas linhas de fazer-se efetivo, se nós não fazerem-se efetivos orientadores nossos e estimuladores, se nós não alcançarmos minimamente na prática o conceito de agentes missionários. Quando se vamos nos satisfazendo em achar que estamos ajudando, é sempre uma história de estar ajudando e não de consciência missionária, provavelmente seja muito difícil para que os bons espíritos nos ajudem. Sejamos firmes conosco mesmos, e em qualquer lugar que estivermos, percebamos o quanto estamos recebendo por estarmos ali e nos coloquemos a fazer em ação mediúnica. Em ação mediúnica, sejamos apenas mediadores. O mediador, ele vai estar sempre descobrindo qual é a sua melhor maneira de mediar e buscando a cada momento refazer seus equilíbrios. Às vezes estaremos em situações muito difíceis, às vezes estaremos em lugares físicos mesmo muito difíceis, mas em todos está a grande oportunidade de aumentar, de nós aumentarmos, nós alargarmos como vetores do bem, buscando ser a bondade máxima, a força de trabalho moral, a força de trabalho físico, a paciência operante, a fala ou silêncio operantes, a renúncia, a dadivosidade, etc. Sejamos operadores do bem. Perguntemos menos às pessoas se querem ajuda e descubramos mais o que nos compete com a nossa mediunidade fazer naquele momento em que ali estamos com aquelas pessoas. Façamos na inteireza do nosso ser. Sejamos efetivos partícipes do trabalho de Deus, de Jesus e de todos os demais espíritos ceareiros do bem. São grandes ícones dependendo de nós para operacionalizarmos no mundo material o espiritual. Muito além de ajudantes, esses grandes ícones necessitam de trabalhadores que sejam operadores efetivos. Pois sabemos que, enquanto estivermos sempre afirmando o eu ajudando, eu bonzinho ajudando o fulano, mesmo que o fulano esteja fazendo com maestria a sua parte, o problema de quem passa a se afirmar como ajudante é que as pessoas que estão ao lado dele estão fazendo com maestria a parte delas, estão sendo exímias trabalhadoras às vezes, e eles fazendo precariamente o que deveriam estar fazendo, ainda acham que estão ajudando. E é dessa que nós haveremos de sair, para que nós nos alcancemos, pelo menos minimamente, no status de consciência missionária. Haveremos de estar munidos de uma consciência missionária a cada instante onde estivermos. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigada.